Podem se sentar. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Quem está feliz nessa noite? Glória a Deus. Agora o povo de cá, porque esse daqui respondeu, mas de cá não. Quem está feliz nessa noite? Aleluias. Hoje eu estou muito feliz também, tá, gente? Porque essa semana eu recebi uma notícia muito especial, porque alguns dias a gente tem lutado, mas mais uma vez o Senhor nos deu a vitória, tá? Mais uma vez o Senhor, Ele nos proporcionou isso, experimentarmos mais um milagre dEle. Então, como eu disse, a gente vem durante uns 15 dias já lutando com minha mãe internada, né? Eu já tinha compartilhado com alguns amigos da igreja, em alguns grupos da igreja, na aula aqui domingo pela manhã. E para honra e glória do Senhor, minha mãe recebeu alta ontem, já está em casa, glória a Deus. E eu fico muito feliz porque o Senhor, Ele nos mostra em quem devemos confiar, em quem devemos acreditar, aonde buscar socorro, auxílio. E o Senhor, Ele tem mostrado isso para nós. Então, creia no Senhor, creia que Ele faz, que Ele pode fazer, que Ele já fez, faz e vai continuar fazendo em nossas vidas. Amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês agora. A palavra está em 1 Reis. Deixa eu abrir a minha aqui também. 1 Reis, capítulo 16. Uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Uma palavra que o Senhor tem falado muito comigo acerca desse assunto. Um assunto muito especial, um assunto muito forte, que muitas pessoas têm vivido isso. Muitas pessoas têm experimentado isso nas vidas, né? Eu acho que experimentado não é a palavra certa. Eu acho que todos nós já passamos por isso em algum momento na nossa caminhada, no nosso ministério. Eu já vivi isso algumas vezes. Eu já experimentei essa solidão. Eu já experimentei esses momentos de vazio. Então, por isso que eu digo que é um assunto, eu não vou falar comum, mas é um assunto que está dentro da igreja, está dentro de ministérios, está dentro de vidas, de pastores, de líderes, porque é algo que acontece, não muitas vezes, mas acontece dentro do coração, dentro da mente, principalmente, de pessoas que estão envolvidos. Então hoje Deus, já há algum tempo o Senhor, Ele tem ministrado essa palavra na minha vida, tem ministrado esse assunto, tem me explicado e me ensinado algumas coisas acerca desse assunto. Então eu gostaria de ler com vocês acerca disso. 1 Reis 16, versículo 1 diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Jeú, o filho de Anai, contra Baasa, dizendo: Porquanto te exaltei do pó, e fiz de ti príncipe sobre o meu povo Israel. Agora pula comigo lá no versículo 30, 16, versículo 30. Diz assim: E Acabe, o filho de Onre, fez o mal à vista do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que ele tomou por esposa Jezabel, a filha de Etibaal,
rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e o adorou. E ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, a qual havia edificado em Samaria. E Acabe fez um bosque. E Acabe fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele, para provocar o Senhor Deus de Israel a ira. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite eu possa ser usado por Ti neste lugar, Senhor. Que a minha vida possa estar diante do Seu altar, debaixo do Teu governo, debaixo da Tua direção, em nome de Jesus. Guarda minha casa, guarda minha esposa, meus filhos, e que o Senhor possa falar aos nossos corações aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Gente, confesso para vocês, que quando eu li esses versículos, no início do capítulo 16, e esse versículo 30, o 31, 32, eu fiquei muito atemorizado, eu fiquei nervoso, eu fiquei com medo, porque estava até brincando com o Heitor ali na portaria agora, com o Heitor e com o Walter. Falei assim, os reis do início, né, da monarquia de Israel, será que eles não liam, não sabiam, não ouviam o que tinha acontecido com os reis que vinham antes deles? Como o Senhor pesava a mão por causa de algo que eles faziam ou deixavam de fazer? Como o Senhor pesava a mão sobre o povo, sobre o reinado de alguém, quando ele se levantava e fazia o que era mal aos seus olhos? E a gente falando ali fora, eu fiquei pensativo acerca disso. Será que eles não viam o que o Senhor já havia feito? Para minha surpresa, eu vi que não. Acabe, ou eles não sabiam o que tinha acontecido, ou eles estavam ali testando o poder e a vontade de Deus. Porque depois de Acabe, muitos outros reis se levantaram, muitos outros reis foram colocados para governar Israel. Mas a Bíblia vem nos falar que os outros reis que se levantaram depois de Acabe foram fazer coisas piores do que Acabe ainda. Então, eu paro para pensar que, eu entendo que esses homens não tinham medo da mão de Deus. Esses homens não tinham medo das consequências do que poderia acontecer. Com Acabe foi assim. A Bíblia vem falar aqui que Acabe cometeu os erros maiores que os reis que vieram antes dele já haviam feito. E faz questão de falar que ele já tinha feito e cometido os erros que Jeroboão já tinha feito, que foi o rei que foi levantado logo depois de Salomão, seu pai. Os erros que Jeroboão cometeu, Acabe também fez. Então, como nós sabemos, depois de todo pecado, depois de todo erro, sempre tem uma consequência. Porque o pecado é assim, ele vem para que nós venhamos a nos afastar de Deus, e a consequência virá com certeza na sua vida. Então, Acabe cometeu os erros, e as consequências vieram. Que consequências foram essas, pastor? No capítulo 17, um homem se levanta, um profeta de Deus se levanta, o profeta Elias. Ele vem até a presença de Acabe e fala o quê? Olha, Acabe, não vai chover mais. Sobre a minha palavra, não vai chover mais. Aquele povo estava sendo castigado por causa de seu líder, dos erros do seu líder. E não choveu em Israel, não choveu naquela terra. Sobre a palavra que estava, pela autoridade que estava na vida do profeta naquele dia, Deus fez cumprir aquela palavra, e não choveu.
E mais à frente, nós vemos o ministério de Elias explodir, acontecer. Muitas coisas vieram, muitos afazeres, uma experiência incrível Elias teve com aquela viúva, onde houve a multiplicação do azeite, onde deu para alimentar Elias, alimentar a viúva, onde muitas coisas aconteceram ali. O filho da viúva morre, Elias busca o Senhor, fala com Deus, e aquele jovem ressuscita. As consequências vieram sobre Israel. Deus fez cessar as chuvas em Israel por causa da atitude de um rei. Mas eu te pergunto, Acabe voltou atrás? Reconheceu os erros que havia cometido? Não. Pelo contrário, sua mulher, Jezabel, todos nós conhecemos, fez questão de perseguir e matar muitos profetas. Alguns se esconderam, fugindo. Mas só que hoje eu contei essa introdução para você, para nós sabermos, para nós entendermos aonde nós vamos chegar nesse caminho, até porque eu gosto de um pouquinho de história também. Eu gosto de ver e aprender sobre isso, me aprofundar um pouco mais. Hoje eu não quero contar sobre a vida de Acabe. Hoje eu quero contar sobre a vida de Elias. Por tudo que ele viveu com Deus. Por tudo que Elias experimentou com o Senhor. Um homem que teve a sua vida honrada pelo seu discípulo Eliseu. Que Eliseu não pediu nada, falou assim: Elias, eu só quero a dupla honra. Eu quero a sua capa, eu quero a sua unção, eu quero só isso, Elias. Eu só quero isso. Então Elias, ele foi honrado por tudo aquilo que ele já havia vivido, tudo aquilo que ele já tinha experimentado com Deus. Só que, como eu disse antes, no início, nossas vidas existem alguns altos e baixos. E é por isso que o tema da nossa mensagem hoje é: após uma vitória, a inconstância bate à nossa porta. Eu estava comentando com o Daniel, ele me perguntou: pastor, mas o que o senhor pensa sobre um desenho? Eu falei assim: cara, veio 3 desenhos na minha cabeça. Eu pensei no ioiô, aquele que sobe e desce. Eu pensei numa roda gigante. E eu pensei também numa montanha russa. Todos eles têm o mesmo efeito, dizem a mesma coisa. Mas hoje eu quero falar sobre inconstância com você. Por que que isso existe dentro da igreja? Por que que isso acontece em nossas vidas? Por que que isso acontece após uma vitória? Onde nós já estávamos motivados, nós já estávamos fazendo aquilo que o Senhor ordenava, aquilo que o Senhor mandava, aquilo que o Senhor pedia, aquilo que o Senhor nos direcionava a fazer, algo que já deu certo. Após uma vitória, por que que é inconstância? Por que que a gente não continua? Por que que a gente não vai mais, experimenta mais? Elias viveu isso. Elias teve essa experiência, porque pela palavra dele não choveu. Pela autoridade que existia, a unção que existia sobre a vida dele, houve a multiplicação de alimentos, houve a ressurreição, houve a operação daquele milagre contra todos aqueles profetas de Baal. Deus se manifesta poderosamente naquele monte, onde o profeta faz tudo organizado, prepara o altar, chama o povo, para que o povo acorde e enxergue e veja quem é o verdadeiro Deus.
após tudo isso, após ter vencido, ter matado todos aqueles profetas, ter vivenciado a glória e o poder de Deus, através da palavra dele, aos seus olhos, uma pequena nuvem, e ele fala: olha, vai chover novamente, porque ele sabia em quem ele acreditava. Elias sabia o poder que Deus que existia sobre tudo aquilo que Deus ordenava, toda a autoridade que existia sobre a vida dele. Mas por que, pastor, nós somos inconstantes? Queridos, o diabo ele não se alegra nas coisas que você faz. O diabo, no domingo aqui, eu falando com o pessoal na aula, eu falei assim: gente, o diabo ele já é derrotado. O diabo ele já tem esse decreto sobre a vida dele. Mas só que hoje, qual é a função de Satanás? É tentar roubar aquilo que nós temos. É tentar roubar aquilo que está sobre as nossas vidas. Porque nós hoje temos algo que ele já perdeu há muito tempo. Nós temos essa intimidade, esse relacionamento, essa busca, esse acolhimento, esse abraço, esse cuidado do Senhor conosco. Isso o diabo não tem mais. Isso Satanás não tem mais. E nós temos, e é isso que ele faz questão de tentar roubar todos os dias. É isso que ele faz questão de tirar da minha vida e da sua vida. Então ele não está feliz quando você vence. Ele não está feliz quando você consegue alcançar o êxito. Ele não está feliz quando você se aproxima do alvo. Então ele vai fazer de tudo para que você não continue. A inconstância, ela veio sobre a vida de Elias. Sabe por quê? Depois daquela vitória contra os profetas, depois do manifestar de Deus naquele lugar, Jezabel, ela fez uma ameaça para Elias. E Elias sentiu medo. Elias se acovardou. Não sei, por algo que ele já tinha ouvido falar de Jezabel, do que ela poderia fazer. Não sei se em algum momento que ele estava passando naquele instante, algo de ruim, não sei. Mas Elias teve medo e fugiu. Fugiu para o deserto, onde ali o Senhor encontrou com ele. Mas pastor, vamos lá. O Senhor está falando que Elias, ele venceu e fugiu, teve medo. Mas e comigo, pastor? Que aqui não tem Jezabel para me matar, aqui não tem Acabe para me perseguir, mas aqui tem palavras que nós ouvimos, que nos distraem, que machucam muitas vezes. Aqui nós temos, eu não estou falando aqui na igreja, tá gente, em nome de Jesus, mas nós vivemos num mundo hoje, vamos melhorar isso, nós vivemos num mundo hoje, que existem palavras que nos ferem, e muitas pessoas hoje em dia, além da inconstância, porque a inconstância ela vem carregando várias outras coisas, e uma dessas coisas é a carência espiritual. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, ninguém fala comigo, então eu não vou fazer mais. Ninguém me aplaudiu, ninguém falou que foi top. Gente, não é um tapinha nas costas, não é um tapinha no ombro, não é alguém falando para você que vai fazer com que você, como eu posso dizer, que você se fortaleça ainda mais.
Porque quem precisa reconhecer você não sou eu, não é a consolidação que está na portaria, não é o apóstolo André. Quem precisa reconhecer você é Deus. É Ele que precisa reconhecer você por tudo aquilo que você faz. Elias, ele teve dúvida disso. Elias, com o medo que foi gerado no seu coração, foi gerado também uma insegurança, porque o medo ele faz isso. A carência espiritual, ela faz isso. Por muito tempo eu ouvi sobre isso, eu vivia isso, que ninguém me amava, ninguém estava comigo nos momentos que eu precisava. Queridos, quem está do teu lado para te ajudar e suprir todas as necessidades é o Senhor, e Ele sempre vai estar contigo. Então, nós não podemos aceitar essa carência espiritual que vem até os nossos corações. Busque a Deus, busque ao Senhor, como eu já disse, você já tem um acesso direto com Ele. Por um pequeno, um deslize bem pequenininho, Elias fez questão de trazer isso para a vida dele. Essa carência, esse medo, essa insegurança. E por incrível que pareça, como já disse, foi depois de uma vitória. Então o que eu aprendo com isso? Depois de uma vitória, eu preciso continuar a buscar ainda mais. Porque após uma vitória, o diabo ele vai passar a me olhar de um jeito diferente. Após uma vitória, o diabo vai fazer coisas diferentes. Após uma vitória, os níveis de afronta, os níveis de batalhas vão ser diferentes. Então eu preciso me policiar acerca disso. Eu preciso fazer com que essas coisas não me atrapalhem mais. Então, junto com a inconstância, a carência, ela vem sobre as nossas vidas, e nós precisamos nos atentar acerca disso. Outra coisa que acontece e vem junto com a inconstância é eu não respeitar os processos que existem. Como assim, pastor? Se já houve uma vitória, eu ainda tenho que respeitar ainda, experimentar e passar por processos maiores ainda? Sim! Processos são coisas, são experiências que vivemos todos os dias. Processos na vida do crente são todos os dias. Nós precisamos viver isso, nós precisamos respeitar isso. Porque, como eu disse, após uma vitória, níveis de afronta vão subir mais, cada vez mais. O sarrafo sobe mais alto. Porque o diabo sabe que aquilo que ele fazia não te afeta mais. Então você precisa respeitar os processos para que o seu nível suba também. Para que você não seja mais atingido como você era. Quer ver um exemplo? Quem respeitou os processos e deu certo? Um exemplo que nós conhecemos muito bem, Noé. Noé foi um camarada que, cara, eu acho que se eu tivesse na pele dele, eu não sabia o que eu ia fazer, eu ia entrar em desespero. Porque um belo dia Deus aparece e fala assim: Noé, você vai construir uma arca, porque eu vou vir com o dilúvio e vou acabar com tudo. Beleza, top. Noé era um carpinteiro top, amém? Não, Noé nunca tinha feito isso, gente. Noé não trabalhava com madeira, ele não sabia construir nada. E Deus vira para ele e falou assim: olha, Noé, você tem que fazer uma arca grande, porque
Um casal de cada animal vai entrar dentro dessa arca, além da sua família. Você, sua esposa, seus filhos, as esposas dos seus filhos. Todos esses seres vão entrar dentro da arca, Noé. Então a arca vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, desse tamanho, dessa altura, dessa largura. Os compartimentos ali dentro, Noé. Gente, imagina a cabeça de Noé quando ele recebeu essa ordem de Deus. Mas aí eu te pergunto, construir essa arca era um processo que Deus queria que Noé passasse? Sim. Por quê? Porque Deus, ele poderia muito bem falar assim: Noé, amanhã se prepara, porque quando você acordar, vai ter uma arca muito grande aqui na frente da sua casa, na frente da sua tenda, na frente da sua caverna, não sei o que é. O que era, Lucas? Heitor, não sei o que era. Então, vai estar aqui, onde você habita com a sua família, amém. Onde você está, Noé, vai ter uma arca gigantesca aqui, amanhã quando você acordar, beleza, Noé? Poderia sim, porque o mesmo Deus que fez assim, ó, haja, ele poderia falar assim, ó, haja uma arca para Noé. Não poderia, gente? Poderia. Deus, ele poderia, ele tem esse poder de fazer. Mas só que Deus, ele estava preocupado com uma coisa. Sabe com o que ele estava preocupado? Ele não estava preocupado se a arca ia ficar perfeita. Ele não estava preocupado se a arca ia afundar. Ele não estava preocupado se os animais iam conseguir ficar aquele tempo todo ali dentro, tranquilos. Se ia dar todo mundo lá dentro. Deus, ele não estava preocupado com isso. Deus, ele estava preocupado com Noé. Sabe por quê? Não é o que você faz que Deus está preocupado. Ele está preocupado com você. Deus, ele estava preocupado com Noé, sabe por quê? Porque Noé e a sua família queriam povoar a terra, gente, novamente. Então aquele processo de construir a arca, aquele processo de obediência, aquele processo de maturidade, aquele processo de união entre a família, aquele processo que Noé precisava passar e viver, era o processo de uma família que iria reconstruir o mundo. Era isso que Deus estava preocupado, de como estaria o coração de Noé. Então ele estava preparando Noé para aquilo que estava para acontecer. Deus, ele faz isso conosco, nós precisamos respeitar esses processos. Muitas vezes questionamos ao Senhor, por que está demorando tanto? Por que as coisas não acontecem? Por que eu já ouvi isso? Por que fulano chegou agora e já está acontecendo? Por que na minha vida não acontece? Respeite o processo de Deus. Deus, ele está te preparando e te capacitando para coisas gigantes que estão por vir. Deus, ele está te preparando e te ensinando e te moldando para coisas que ele vai fazer através de você. Então não tenha pressa. Não tenha pressa, sabe por quê? Como dizia minha avózinha, quando a gente tem muita pressa, a gente acaba colocando a carroça na frente dos bois. A gente quer adiantar as coisas, quer fazer, quer dar uma ajudinha para Deus. A gente faz igual Abraão, que tinha uma promessa, precisaria passar por um processo, mas quis ajudar Deus. Nós precisamos viver os processos que o Senhor tem colocado em nossas vidas.
para que através deles nós possamos experimentar coisas maiores com Deus. A inconstância veio sobre a vida de Elias. O medo paralisou ele, porque junto com isso tudo, Elias não soube experimentar, não soube aproveitar, não soube respeitar o que Deus estava querendo fazer na vida dele. Mesmo depois da vitória, mesmo depois de tudo aquilo que o Senhor já tinha feito. A carência espiritual vem, a inconstância vem, o medo vem para te paralisar, para fazer com que você não caminhe mais, não vá mais distante, não vá mais longe. Porque experiências maravilhosas o Senhor tem para fazer através de você. Deus, Ele escolheu você, Ele tem preparado e capacitado você todos os dias, gente. Nós precisamos viver isso e acreditar nisso. Deus, Ele não vai ficar motivando você a fazer todos os dias, a lutar todos os dias, a querer alcançar algo todos os dias, a viver uma experiência com Ele todos os dias. Deus, Ele não vai motivar você, porque quando a gente motiva alguém, chega um tempo que isso fica cansativo demais. Quando você fica ali, gastando as suas energias para motivar alguém, isso se torna cansativo. Gente, eu não estou falando aqui que Deus, Ele cansa, mas só que Deus, Ele já nos deu uma estratégia de que Ele não precisa mais motivar você todos os dias. Deus já nos deu algo para que nós viéssemos a nos ter uma inspiração todos os dias. Eu preciso fazer aquilo ali porque Deus já enviou Cristo, já enviou Jesus, para que Ele seja o meu motivo, a minha inspiração para fazer tudo isso. Levantar de manhã, adorar a Ele, buscar a Ele, viver coisas novas com Ele. Deus, Ele não precisa me motivar, porque eu já sou inspirado para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. As experiências maravilhosas que nós temos vivido é porque você é inspirado para viver. As coisas magníficas que o Senhor tem falado aos nossos corações todos os dias, as palavras que o Senhor tem ministrado em nossas vidas todos os dias, são motivos de inspirar-nos. Nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos, não porque somos motivados, é porque Jesus é a nossa, é a minha, é a sua inspiração. Você está aí comigo, gente? Aleluia. Uma vez, eu estava orando em casa e perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, por que eu sou inconstante? Por que a inconstância, a carência, o não respeitar processos, vem sobre a minha vida? Por que eu não continuo, Senhor, com a mesma força, com a mesma autoridade, a mesma busca, Deus? Sabe o que Deus virou para mim e falou? Ele falou assim, Sandro, isso acontece é porque você acostumou a viver com águas só nos tornozelos. Porque quando você parar de acostumar-se com águas só nos tornozelos e querer alcançar águas no joelho, querer alcançar águas nos lombos, nos ombros, até essas águas te cobrirem, aí você vai ver o que é constância.
Hoje a inconstância vem sobre a igreja porque nós nos acostumamos com águas no tornozelo, gente. Nós nos acostumamos a viver só no rio de estão à beira do rio, muitos mergulham dentro do rio. E Deus ele coloca, Deus ele coloca um aplicativo dele dentro do rio. Aplicativo de Deus dentro do rio. Só que esse aplicativo ele vai se atualizando de acordo com que as águas vão subindo. E cada vez que ele se atualiza, melhor ele fica. Mais rápido ele faz. Mais rápido ele obedece aos comandos. Só que nós nos acostumamos com aquela água rasa, porque aquilo ali é confortável para nós. Então a gente consegue enxergar só até um limite. Quando as águas vêm até o joelho, a gente já começa a enxergar um pouco mais distante. Quando as águas vêm até os lombos, os ombros, a gente consegue ver coisas maiores. Sabe por que eu estou falando isso? Porque assim como o diabo, ele levanta um nível de afronta contra a sua vida, nós precisamos levantar e erguer ainda mais o nível de ação do poder de Deus nas nossas vidas. E como que eu faço isso, pastor? Mergulhando, buscando, aumentando o nível de água, aumentando o nível do rio de Deus, da presença de Deus na minha vida. Porque não importa o que eu estou vendo, não importa o que eu vou ver, importa o lugar onde eu estou. Porque o lugar onde eu estou vai determinar o que eu quero enxergar. Quer ver? Quando Deus, lá no Éden, ele chega e procura para o Adão, pergunta, ele faz uma pergunta. Deus ele chega procurando Adão, ele fala o quê? Adão, o que você fez, Adão? Foi isso que Deus perguntou para Adão? Ele perguntou: Adão, aonde você está, Adão? Porque onde Adão estava, era o que ele estava enxergando. Então, aonde você está, indica o nível de intimidade que você tem com o Senhor. Onde você está, indica o nível do que você está enxergando. E onde você quer estar, indica o que você quer enxergar do Senhor. A inconstância, ela pode vir, mas dependendo do nível onde você está vivendo, do local aonde você está vivendo, o que você está fazendo, ela vem, mas ela vai embora. A carência pode chegar na sua mente tentando confundir você, dúvidas na sua mente, porque o pecado ele começa na sua mente. O pecado ele começa aqui porque o pensamento ele gera um sentimento que gera uma atitude. Então a carência vem para tirar o seu foco, para tirar você do local que você está. Então nunca se esqueça disso. O local onde você está é o que você vai ver, é o nível que você quer viver. Amém? Você não... 3 coisas que a gente precisa a não mais dizer, gente. Sabe por quê? Nós cremos num Deus que Ele é todo poderoso. Nós cremos num Deus que opera milagres. Nós cremos num Deus
que nos dá sonhos, que faz promessas em nossas vidas. Nós cremos num Deus que nos guarda e nos leva. É esse Deus que nós cremos. É esse Deus que faz maravilhas. Então, gente, uma palavra, uma frase que não entra mais no vocabulário dentro da minha casa. É aquilo que, eu não vou fazer isso porque não dá. Eu não consigo. Em Deuteronômio diz que Deus, ele escolhe e ele capacita para fazer. Se Deus, ele escolheu você, não se preocupa não, gente. Vai. Porque ele vai capacitar você durante o percurso. Respeite o processo. Ele vai preparar você, ele escolhe e ele te prepara. Deus, ele não vai pegar você e fazer com que você sofra. Então essa frase de que, não dá, para mim não dá, não tem que existir na minha e na sua vida não, porque dá sim. Deus, ele me chamou, então vai dar sim. Deus, ele me chamou, a vitória vai vir sim, a cura vai vir sim, eu vou fazer sim. Eu quero experimentar algo maior com o Senhor, e eu vou fazer. Segunda coisa, não vira para Deus, quando Ele te chama para fazer algo. São duas coisas que a gente sempre escuta. Não dá para eu fazer, eu não tenho condições de fazer. E a outra, mas eu vou fazer sozinho? Eu estou sozinho. Como eu disse no início, a graça e a presença do Senhor, ela nos basta em tudo que vamos fazer, gente. Em tudo que vamos viver, tudo que vamos experimentar. A graça e o poder do Senhor, eles nos sustentam. É na minha e na sua fraqueza que o poder do Senhor se manifesta. É na minha e na tua fraqueza que o poder dele vem e se aperfeiçoa. Quando você acha que está fraco, é aí que você está forte. Então esse negócio de que, não vai dar, mas eu estou sozinho nisso, não vou conseguir. Gente, não existe mais. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Você é capaz sim. Gente, eu não estou falando isso aqui, não é uma palavra motivacional para você. Porque eu não acredito em motivação, eu acredito em inspiração. Eu faço porque eu creio em Cristo, eu creio em tudo que Ele já viveu e sofreu por mim. Então essa é a minha inspiração em fazer, em crescer, em querer mais. Então essa palavra aqui não é para motivar você não. É para mostrar para você que você tem uma inspiração para fazer as coisas. Existe uma autoridade sobre a sua vida para que você faça. Todos os dias o diabo se levanta, falando que não vai conseguir, não adianta tentar, você não tem experiência, você não é capaz, você não tem conhecimento. Olha, tem muita gente melhor do que você. Gente, todos os dias o diabo ele se levanta. Mas só que, como eu disse, ele já é derrotado porque ele se levanta para cair. Porque existe uma unção sobre a minha e sobre a sua vida. Existe uma ousadia sobre a minha e sobre a sua vida.
Então faça, queira alcançar níveis maiores com o Senhor, porque só assim você vai conseguir enxergar aquilo que o Senhor quer fazer mais distante. Não se acostume com o que você viveu até aqui, tem muito mais, tem muito mais. Como dizia um grande amigo meu, tem muito mais da onde veio. Então queira alcançar águas mais profundas, queira alcançar experiências com o Senhor. Deus, Ele tem necessidade de relacionamento comigo e com você. Deus, Ele tem necessidade de diálogos comigo e com você. E a terceira coisa, para a gente acabar com essa história de inconstância nas nossas vidas, você é escolhido para fazer tudo, porque é Deus que te prepara. As águas podem até tentar atrapalhar você a caminhar, porque é isso que o diabo faz. Mesmo com águas nos joelhos, experiências novas, ele vem com dúvidas para falar para você que essas águas vão te atrapalhar a caminhar, vão te atrapalhar a correr. A primeira coisa que o diabo fez com Jesus no deserto foi gerar dúvida, tentar colocar dúvida na mente de Jesus. Só que existia algo muito especial acontecendo ali, porque o diabo, ele sabia quem Jesus era, e mais especial ainda é que Jesus também sabia quem ele era. Quando a carência tentar e a inconstância tentar bater na sua porta, você precisa mostrar para o diabo, ou quem quer que seja que se levante, quem você é com o Senhor. Porque você é com o Senhor. É através de você que Deus quer fazer. Deus, Ele quer te levar em lugares onde eu não posso ir. Deus, Ele quer fazer você viver coisas que eu não posso viver. É com você, é especialmente com você. Existem coisas que Deus, Ele quer fazer bem particular, gente. É particular, é com você só. Então experimente falar isso para Ele. Ultimamente minhas orações com o Senhor, já estou terminando. Minhas orações com o Senhor, antes de dormir, as crianças sempre me cobram. O Matias sempre me chama para dormir com ele. Pai, vem dormir comigo. E quando eu deito para contar uma história para eles, e quando eu termino a história, o Murilo, ele sempre puxa a minha camisa, minha blusa. Pai, vamos orar? Vamos orar, filho. Eu ajoelho com eles na cama e a gente ora o Pai Nosso. Oramos o Pai Nosso. Depois do Pai Nosso, eu falo coisas simples, gente. Coisas simples com Deus. Porque eu quero ensinar para os meus filhos que Deus, Ele é simples. Eu quero ensinar para eles que não é coisas mirabolantes que eu possa fazer que vai atrair a atenção dele para a minha vida, que eu vou alcançar esse relacionamento com ele.
Não é coisas fantásticas que eu venha fazer que vai fazer com que as águas subam e me levem a níveis altos. São coisas simples. Jesus é simples. E é isso que Ele quer que vocês façam. Sejam simples, mas façam. Às vezes criamos coisas na nossa mente. Ah, pastor, mas não dá. Porque é assim, eu preciso fazer desse jeito. Eu tenho que bolar. Não. Seja simples. Conversando com um amigo uma vez, ele me contou de um plano que ele estava fazendo de evangelismo. E foi para frente esse plano. Esse projeto que eles tinham lá no Rio, numa igreja, lá em Nova Iguaçu, o projeto era sal fora do saleiro. Eles montavam tendas em vários pontos no bairro onde a gente morava. E essas tendas eram tendas de oração, eram tendas de evangelismo. Era um projeto muito top, cara. Mas só que não durou 2 meses, porque eles queriam enfeitar, eles queriam fazer, eles queriam maquiar muitas coisas, colocar muitos enfeites. Só que era algo simples que Deus queria. Só o sal fora do saleiro. Era só aí que Deus ia fazer. E então, não perca muito tempo planejando. Não perca tempo fazendo projetos. Faça. Deus, Ele está aqui porque Ele escolheu você, que não pode construir uma arca também, mas Ele conhece o seu coração, e de repente, através desse processo, Deus, Ele vai te ensinar algo magnífico. E em nome de Jesus, a inconstância, a carência não virá mais sobre a sua vida. Amém?